Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Primeiramente, gostaria de falar que estou muito feliz em poder estar aqui e hoje eu vou ser a facilitadora dessa lição e estaremos falando sobre as discípulas de Jesus. Meu nome é Keila Damaso, mais conhecida como Tia Keila, né? E alguns ainda me chamam de Tia K. O nosso texto bíblico ele está registrado em Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Mas antes eu gostaria de com vocês estar orando, né, falando com Deus neste momento agora. Senhor Jesus, nós queremos engrandecer ao Teu nome, glorificar a Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo venha agora sobre as nossas vidas, de todos aqueles que estão agora, Pai, nos ouvindo, para que o Teu Espírito faça morada nos nossos corações, abençoe as nossas mentes, abrindo, Senhor, e abrindo os nossos corações, abrindo o entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres nos falar nesta manhã, nesta escola dominical, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos na Tua casa e que o Teu Espírito, Senhor Jesus, faça inundar tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estarão ouvindo essa mensagem depois, ó Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Estou feliz, ao mesmo tempo, com essa inovação, né, de internet, mas estaremos juntos em primeiro momento aqui para podermos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Então, vamos ler juntos esses versículos, né? Não é porque eu estou aqui longe de vocês que vocês também não vão deixar só eu lendo, tá? Vamos ler junto comigo. O texto, novamente, repetindo, Lucas 8, versículos de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O objetivo da aula de hoje é apresentar algumas discípulas de Jesus, destacando aspectos fundamentais de como seguiram o Mestre. Nessa lição, nós vamos refletir sobre o papel de algumas mulheres no ministério de Jesus. Por suas ações específicas, reconhecemos nelas a prática do discipulado e suas vidas nos inspiram até hoje em nosso próprio seguimento de Cristo. Amém? Eu estou aqui como facilitadora, mas quero pedir a vocês que me ajudem, deixando que o coração de vocês estejam aberto para o Espírito Santo está falando ao seu coração. O Evangelho de Lucas, ele apresenta várias narrativas interessantes, nas quais o papel feminino assume relevância. Seu detalhamento do chamado de Maria, que está lá relatado em Lucas 1, que é justamente naquela parte onde o anjo Gabriel chega até ela e faz o anúncio da sua gravidez, né? Que ela estará grávida e que ela dará luz a um filho. E nesse momento, na palavra, ela relata que ela se põe disponível a Cristo, a Deus, perdão. Ela se põe disponível a Deus e ela fala: eis-me aqui, né? Faça a sua vontade em mim. E também Isabel, que também está em Lucas. Isabel, ela se mostrou fiel até a sua velhice, porque nós sabemos que naquele tempo, se uma mulher não pudesse ter filho, ela não era vista com bons olhos. Então, mesmo na sua esterilidade, Isabel ela se manteve fiel ao seu marido, ao seu povo ali, a Deus, até
a vontade do Senhor ser feita na vida dela e ela pôde honrar a Deus e glorificar a Ele com a vida do seu filho, que nós sabemos, o João Batista. Então, a gente consegue perceber, né, esses textos nos permitem perceber o protagonismo das mulheres na história da salvação. Particularmente, as mulheres de sua lista são importantes, porque Lucas as retoma no contexto da crucificação. As mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, está lá em 23:49, e depois no sepultamento. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, mais outro relato. Maria Madalena, Maria e Joana, que vão depois ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus e permanecem como as testemunhas em primeira mão de sua ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, também são incluídas entre o grupo presente no cenáculo e que recebe também a manifestação do Espírito Santo. E essa sequência narrativa é o mais forte indicativo de que as mulheres eram um segmento consistente do discipulado de Jesus. Elas não andavam com ele de modo aleatório ou por oportunidade. Havia convicção e uma prática de seguimento que as tomou tão conhecidas que algumas tiveram seus nomes registrados na história. E considerando as condições da época, esse registro é um demonstrativo incontestável de uma liderança sólida e reconhecida das mulheres no movimento de Jesus. Elas não tinham direitos civis garantidos, como ocorre hoje na maioria dos países. Não podiam comprar ou vender bens. Não podiam escolher com quem se casar, nem participar das decisões da vida da igreja ou da cidade. Dessa maneira, vemos que, quando o evangelista Lucas assume o quanto a participação das mulheres era importante no ministério de Cristo, ele aponta a revolução que isso significa. Jesus criou um movimento novo, rompeu uma série de preconceitos culturais e entre suas inovações está o discipulado feminino. No discipulado feminino eram admitidas mulheres em igualdade de condições com os homens. Jesus convive com elas, conversa, quer em particular, quer em público, procura escutá-las. Elas participam ativamente e são beneficiadas com milagres e curas. Quebra preconceitos da impureza, desde de tocar pela hemorroíça, que é a mulher que padecia do fluxo de sangue. Ele mesmo toca o cadáver da filha de Jairo, conforme está lá em Marcos 5. Jesus não se esquiva de ser taxado de imoral e escandaloso pelos fariseus, e enquanto desafia os preceitos legais e entra em casa de mulheres que viviam sozinhas, como a de Marta e Maria. No tempo do Novo Testamento, os seguidores de um rabino já eram selecionados desde a infância e a seleção se encerrava por volta, mais ou menos, dos 15 anos. A cultura judaica, ela valorizava em extremo o rabinato, como um alvo de vida e um sinal de ser bem-sucedido. Havia um elemento de realização pessoal muito forte e presente juntamente com a fé, os valores e os motivos da vida daquele povo. Porém, esta era uma prática mais voltada para os homens. Não era comum as mulheres deixarem seus afazeres e papel social para seguir o mestre. Mas, por que as mulheres se arriscam deste modo, fugindo ao modelo convencional da vida doméstica para seguir um rabino? Para elas, a situação poderia se tornar uma ameaça, ainda mais quando Jesus ia aos poucos sendo visto como um inimigo do Império Romano e os seus seguidores poderiam vir a ser exilados e perseguidos. Entretanto, elas se esforçaram por andar atrás dele de cidade em cidade ou investir seus recursos para financiá-lo. Lucas nos deixa entrever as razões que as levaram a isso, razões bastante distintas e próprias. Quando a gente fala aqui de gratidão, eu quero ressaltar algumas coisas, a gente vai lendo, mas eu vou ressaltar algumas partezinhas.
Quando a gente fala de gratidão aqui, as mulheres foram alvo do amor de Jesus por meio da cura e da libertação de demônios. Embora Maria Madalena seja a pessoa mais famosa do versículo, Joana e Susana também descritas como mulheres de quem Jesus tirou doenças e espíritos malignos. Portanto, o primeiro motivo pelo qual seguem a Jesus é a expressão da gratidão. E quando a gente fala de gratidão, tem um texto que me faz uma certa viagem. Não está no Novo Testamento, se encontra no Antigo Testamento, que é a serva de Naamã, que não foi citada até agora, mas me veio à mente, eu gostaria de destacar, pelo fato da gratidão, ela fazer um gesto em que a gente não vai atrás não é nem de resultados, é que a gente não vai esperando algo em troca. E essa menina, ela é retirada da sua cidade, levada cativa para a casa de Naamã. E quando ela chega lá, ele vê ela vê que ele é leproso e comenta com a senhora: se o meu senhor pudesse estar com o profeta, ele seria curado. E então, quando Naamã volta, ele vai procurar, falar para Eliseu, e Eliseu, com o tão conhecido relato do banho, alguns chamam de mergulho, outros falam de banho, manda lavar-se no Rio Jordão, em que Naamã ainda oferece uma resistência, porque o rio era sujo. Mas a gratidão dessa menina, que não tem o nome relatado aqui, como Maria Madalena, como Joana, como Susana, ela deixou também uma preciosidade na história, mesmo sem ter o nome dela citado. Porque a gratidão que ela tinha, daquilo que Deus fazia na vida dela, independente das circunstâncias, leva ela a compartilhar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então ela estava cativa num local e mesmo assim ela divide aquilo que ela recebe de Deus. Então é uma das preciosidades que é quando a pessoa tem gratidão no coração. Continuando, portanto, o primeiro motivo pelo qual seguem a Jesus é a expressão da gratidão. Diversos relatos de cura de Jesus terminam a afirmativa de que pessoa curada o seguia. Seguir a Cristo por gratidão pelo que Ele realizou é muito mais forte e duradouro do que fazê-lo por pretensão de receber benefícios, milagres ou pão, como ocorre no episódio da multiplicação. A gratidão conecta a pessoa abençoada com a pessoa abençoadora, por laços de fidelidade e lealdade. Um sinal disso é o fato de que elas o seguiram até a cruz e ainda depois da cruz. O compromisso, a gratidão gera um segundo sentimento, o compromisso, expresso no texto pelo fato de que elas não apenas se esforçam por estar presentes de cidade em cidade, como usam seus recursos para financiar também o ministério de Cristo. Há muitas formas de segui-lo. Pode ser que as mulheres não tenham acompanhado Jesus realmente de aldeia em aldeia, posto que Joana, por exemplo, era casada com um político proeminente. Ela poderia saber de antemão por onde Jesus passaria e ir em encontro dele em alguma dessas paradas. Nessas ocasiões, ela movia seus recursos para suprir as necessidades financeiras do mestre. A prática do mecenato, que é o patrocínio de um artista ou um profeta ou qualquer pessoa cuja atividade nos inspire, é bastante antiga e própria ainda no mundo greco-romano. O próprio termo mecenas deriva de um homem romano famoso por suas ações que envolviam patrocínio e proteção política para grandes filósofos e escritores, como Horácio, Virgílio e Propércio. Joana, por estar ligada à cultura romana, estava habituada a isso.
Vemos, portanto, que ela reconhece a proeminência de Jesus e estimula a sua atividade por meio do suporte financeiro. Lembra que ela era esposa do procurador e por isso ela estava acostumada a esse tipo de vida, de saber e de investimentos. Reconhecimento. Essas mulheres, como muitas outras, reconheciam a autoridade de Jesus e por isso foram abençoadas por seus atos, recebendo cura, instrução e valorização. Enquanto muitos estudiosos da lei que aguardavam o Messias não conseguiram vê-lo em Jesus, essas mulheres o honraram através de seguimento comprometido, que vai para além de palavras, envolve engajamento e investimento de tempo e recursos. Ainda hoje, precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e o seu senhorio também para nos tornarmos seus discípulos e discípulas. As discípulas de Jesus nos deixam um legado de coragem e de determinação, pois no contexto em que as mulheres tinham pouca liberdade e autonomia, elas seguiram Jesus conforme podiam. Algumas o seguiam de perto, outras investiam financeiramente, outras abriam suas casas, e uma delas ungiu os pés do Senhor com óleo precioso. Certamente muitas delas falaram das maravilhas que viriam para outras pessoas. Não se pode negar a importância da atuação feminina no ministério de Jesus, como não podemos negar a importância da presença e ação dessas mulheres na igreja hoje. Eu quero citar mais uma vez outra pessoa, outra mulher que não está listada aqui no estudo. Enquanto eu estava estudando, me veio à memória pedir para Deus um outro exemplo, que também nos serve, ela nos serve de inspiração também. E é uma pessoa que não está nos relatos bíblicos, mas está nos relatos da história da Igreja do Metodismo. Se João Wesley, que é o precursor do metodismo, fundou e fez toda essa história acontecer, todo esse ministério acontecer, tem uma mãe por trás disso. E é uma mãe que se chama Susana Wesley. Nós, da Igreja Metodista, conhecemos bem a sua história, mas talvez você que esteja vendo esse vídeo não conheça. Não vou falar muito sobre Susana Wesley, mas eu queria deixar um pouquinho dela para vocês. Em algumas pesquisas que eu fiz, ela teve 19 filhos. Eu tive um só, e foi difícil. Para ter o nascimento, eu estou falando de nascimento, de parto. Quando eu li 19, eu realmente pensei, que mulher. E olha que eu já conheci um pouco da história dela. Ela teve 19 filhos e não viu todos eles à vida adulta. Só 10 deles chegaram à vida adulta. Teve várias provações durante o ministério de mãe, de esposa de pastor, de mãe de possíveis missionários, pastores. E essa mulher, ela foi firme, e ela tinha uma frase em que descreve ela como uma mulher à frente do seu tempo. Então, a gente pode ver que, independente do momento em que a gente vive, se foi há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, que seja, mas a partir do momento em que a gente conhece a Cristo, a gente que se deixa o coração estar ensinável, que são as características de um discípulo, que é aquele que aprende, aquele que segue alguém, a gente tem essa vontade de querer fazer o melhor, de querer deixar um pouco, não da nossa história, mas daquilo que Ele pode fazer através da nossa vida. Susana, ela pode não ter
tido um trabalho assim, que tivesse um título de honra, né? De coisa a gente vê, de decisão, de tal de empoderamento, que está muito famoso, né? Usar essa palavra hoje em dia. Mas ela foi base para homens, né? Os seus filhos, de terem a quem buscar quando precisarem, a quem louvar, a quem dar glórias ao único que é digno. Ela deixou isso de tal forma que a nossa igreja hoje ela é bastante ampla nesse sentido de missão, de levar o nome do Senhor a ser conhecido aonde quer que a gente vá. Então a gente carrega essa história de uma mulher também que teve dificuldades no seu tempo, assim como nós temos algumas dificuldades no tempo de hoje, por mais que alguns queiram falar que hoje a gente já conseguiu muita coisa, mas a gente sabe que a mulher ainda tem bastante coisa para conseguir, né? Óbvio. Mas uma dessas coisas a gente tem que colocar como prioridade, que é aquilo que Deus coloca nos nossos corações, aquilo que Deus chamou a mulher para fazer. E Ele vem falar no seu coração ou no coração do homem também que está escutando esta mensagem, porque cada um tem um propósito de vida. Deus, Ele dá esse propósito de vida para cada um de nós, quer homens, quer mulheres. Mas aqueles que escolhem seguir o Mestre, né? A gente tem algumas situações que a gente fala, siga o Mestre, lance seus olhos ao Mestre, vá atrás do Mestre. E esse Mestre se chama Jesus. E Ele veio para nos dar essa vida de vitórias. Não uma vida que esteja isenta de dificuldades. As adversidades da vida estão aí. Mas como lidar com essas adversidades, Ele nos ensina. Os cristãos, eles não estão isentos de passarem por situações delicadas, de sofrimento, ou que Cristo vai sempre falar assim, você está me seguindo? Você está me doando um pouquinho do seu tempo para você? Então seu mundo vai ser cor-de-rosa, você nunca vai sofrer. Ele não fala isso. Na palavra dele, nas escrituras sagradas, ela nos conta histórias de homens, de mulheres que sofreram por amor ao Deus único e verdadeiro. Mas então você está me chamando para seguir o Mestre para ter sofrimento? Não estou te chamando para seguir alguém que esteja fora do controle de todo sofrimento e de toda alegria. Não, Ele te dá isso tudo. Ele pode permitir algumas coisas para você e outras não. Mas é o saber lidar, quando Ele fala não para você, em que mostra o amor que Ele tem por nós. Em colocar nos nossos corações o suficiente para a gente saber lidar, saber andar de uma forma em que o nome dEle seja glorificado, em que o nome dEle seja exaltado. E a paz que muitos falam por aí afora, a paz que excede o entendimento, quem nos dá é Ele, aquele que a gente segue. Jesus, o Cristo, Ele veio para isso, Ele veio para nos dar essa vida. Mas a vida que Ele fala que vai nos dar, que é a vida em abundância, não é uma vida isenta, mais uma vez eu quero falar, não é uma vida isenta de sofrimentos, nem uma vida isenta, que a gente não quer dizer que a gente que se chama de crente, que tem o título de cristão, vai passar, estar sempre sorrindo. Não, a gente aprende a sorrir em meio à tristeza também. Não como uma máscara, mas como uma certeza que um dia o Mestre a quem eu sigo e o Mestre a quem você pode seguir também,
Ele vai te dar uma coroa de vida. Ele vai te dar paz. E Ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima de possíveis tristezas que possam ter vindo a aparecer na sua vida. Porque Ele vai te ensinando a lidar com isso da forma que Ele quer. Porque numa tristeza, num tropeço, numa situação inesperada, muitas vezes a gente não sabe lidar, mas Ele sabe, porque Ele é o mestre. E o mestre, ele dá para a gente a condição de continuar. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje. E antes de terminar, eu gostaria de ler uma oração que Suzana Wesley deixou no diário dela e que me chamou muita atenção. Uma oração simples, mas de muita importância. Eu vou terminar a conclusão aqui e logo em seguida a gente faz essa oração. Em Lucas 8, ainda temos uma provocação ao nosso segmento de Jesus hoje, por meio da vida e do testemunho dessas mulheres. Eu gostaria de trocar, não vou trocar fisicamente, mas eu quero deixar para vocês essa palavra de provocação como confrontação. Porque a gente viu as mulheres, como fala também dos 12 discípulos, seguindo o Mestre. Podemos seguir a Cristo pelo modismo do momento, pelo medo da perdição eterna, por nossos desejos serem atendidos por Deus. Muita gente segue a Jesus por muitos motivos. Aquelas mulheres o faziam de um modo muito evidente. Elas encontraram nele a verdadeira libertação de que necessitavam. Desenvolveram um espírito grato, manifesto tanto em andar com ele, quanto em investir financeiramente no projeto na qual acreditavam. Por fim, manifestam a profundidade do seu compromisso segundo Jesus desde a Galileia, até encontrar a cruz, o túmulo e a ressurreição. Para você refletir, antes de falar essas frases, eu quero ler essa oração de Suzana para vocês. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem exercitar somente em oração e meditação, mas é estar na sua presença, é estar seguindo o Mestre. E para refletir, de que maneira as primeiras discípulas de Jesus nos inspiram a rever a nossa caminhada com Cristo? Eu não congelei. Eu estou esperando você pensar. Segundo, qual é o obstáculo que te impede de seguir a Jesus, de seguir o Mestre? Lembre-se que nenhum obstáculo é maior ou mais poderoso do que o Mestre. O Mestre tudo pode, tudo faz, e a gente tem que lembrar sempre, nos estudos da palavra dele, que é Ele que nos orienta para o caminho em que Ele está indo, para que a gente possa ir atrás, exatamente seguindo o Mestre. Que Ele possa encontrar morada nos seus corações, não só nesta manhã, não só numa breve reflexão, mas como tem aqui durante a semana, para cada dia da semana tem um relato, uma passagem das Escrituras. Você tem de domingo, tem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Porque para seguir o Mestre, a gente tem que ser forte. E essa força não é nossa. Essa força vem dele, desse alimento diário. Que você possa desejar com ardente, uma vontade bem ardente mesmo, que a gente é conhecido como o povo do coração aquecido,
aquecido pelo Espírito Santo, e que você se deixe arder de fome e de sede com essas palavras em que você vai ler durante a semana para reflexão daquilo que você tem enfrentado e ponderar se você está enfrentando sozinho ou se você está chamando o mestre para andar junto com você ou para você andar junto com ele. Porque se você quiser me falar assim, mas isso foi há tanto tempo atrás, ele estava vivo, e eu te falo, mesmo hoje ele também está vivo, ele está vivo nos nossos corações, ele está aqui e ele está aí com você agora. E essa certeza que eu tenho, eu quero que você também tenha essa certeza, independente daquilo que você esteja passando. Que você possa experimentar o amor de Deus nas suas vidas, que você possa experimentar, deixar Ele morar no seu coração, para que, se algum dia alguém perguntar quem é você, você possa responder: eu sou uma discípula, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Aqui é a bibliografia desse estudo. Se você quiser se aprofundar mais, aqui nós temos todas os contatos, sites, da onde foi tirado, para que eu particularmente gosto muito dessa parte de pesquisa, então eu gosto muito de estar aqui. Se alguém também tiver essa mesma vontade, a gente tem esses acessos aqui, tá joia? Antes de encerrar, eu quero te falar que esse é um trabalho da Igreja Metodista de Taguatinga Norte, a gente chama de IMETAM, e o endereço está aqui na tela, QNG 25, área especial, aqui na Hélio Prates. Eu sei que no momento a gente não está tendo essas reuniões por causa da situação que nós estamos passando, mas eu quero te convidar para vir aqui, nos conhecer, ver que a casa do Senhor, ela está aberta para você, da mesma forma que eu sei que seu coração também está aberto agora. Que você possa vir aqui, fazer uma visita, com certeza que você vai ser muito bem recebida, tá bom? E aqui eu quero te pedir para que você também possa inscrever no nosso canal, colocar o seu joinha lá, né? Se quiser também ativar as notificações, a gente está tendo uma série de transmissões, tanto ao vivo quanto esses estudos, né? A gente tem os cultos na escola dominical e também tem o culto à noite, né? Tem o pessoal, os jovens também, que estão fazendo lives, estão interagindo, né? Também. E se por algum pensamento, alguma coisa que você queira vir deixar para a gente, ou até me perguntar alguma coisa que você não tenha entendido, você deixa aqui nos comentários, bem aqui embaixo, sempre quis falar isso. Mas que você possa sentir a bênção do Senhor e que Ele te abençoe, te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dando paz, te dando razão para buscar somente nele tudo aquilo que você precisa. Amém? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Senhor amado, quero te engrandecer, ó Pai, mais uma vez, glorificar o teu nome, porque sabemos que tu és o único, Pai, digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, alcance morada nos corações de todos aqueles que estejam escutando essa mensagem, ó Pai. Sabendo, Senhor Jesus, que és tu, Pai,
que nos faz ser forte. Na tua palavra está escrito que quando nós somos fracos, então tu se faz forte, porque nesse momento em que declaramos que somos fracos, ó Pai, nós não esperamos nada de nós mesmos, sabendo que és tu, Senhor, que tem as palavras de vida. Abençoa, Senhor, aquele que está agora, Senhor, enfermo. Abençoa, Senhor, aquele que está agora com algumas escolhas a serem feitas. Dá a eles, ó Pai, o teu caminho. Dá a eles, Senhor Jesus, discernimento, entendimento e sabedoria, Pai, para que eles escolham a Ti. E eu quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na Tua casa, de mais uma vez, ó Pai, ser instrumento, Senhor, moldado por Ti, para trazer, Senhor, essa mensagem. Porque sabemos, Senhor, que antes mesmo de eu abrir a minha boca, Pai, Tu já vieste, Senhor Jesus, deixando tudo para que as pessoas possam entender aquilo que Tu quer falar. É diante de Ti que eu Te glorifico, Te agradeço e Te engrandeço, Senhor, por essa noite, por este dia também na escola dominical no domingo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.